Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Concreto e Conversa. E dessa vez nós temos o prazer de receber Ludmila Ribeiro, da LR Construtora. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Espero que o nosso bate-papo seja muito proveitoso, inclusive para vocês daí de casa. Ah, não tenho dúvida disso. Concreto e Conversa, você já sabe, é o programa que não fala só sobre concreto, faz um papo transformador na vida das pessoas. Cada dia muda essa frase. Legal. Eu sempre usava a mesma, mas a gente vai variando aí. É isso mesmo. E a inspiração vai vindo. É. Ludmila, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz de recebê-la aqui no nosso estúdio. Você que fez uma viagem para chegar até aqui, fez uma jornada. Então, eu fico muito honrado realmente da sua disponibilidade, né, de se deslocar, vir até aqui, nos honrar com a sua presença, para compartilhar aquilo que você faz de melhor, aquilo que você faz com tanto amor para as pessoas que nos acompanham. Então, muito Imagina, obrigado. o privilégio é meu, eu que fiquei muito honrada com o convite e por estar presente nesse podcast tão grandioso, né, que transmite muita coisas boas e aprendizados, né, para todos nós, um network incrível, conhecer pessoas maravilhosas como vocês. O prazer é todo meu. Muito obrigada. Obrigado, Ludmila. Para quem não sabe, Ludmila veio do interior. Ela veio de quantos quilômetros daqui? A mais de 700 quilômetros daqui, do interior com R bem puxado. Exatamente. Depois, como que você me falou a cidade, eu já esqueci. Chama Ouroeste, é interior de Ouroeste. São Paulo mesmo. Coisa boa. É. Eu gosto muito do interior, né? Terra boa, lugar, enfim, realmente de descanso, de paz. E lá você faz o que faz de melhor. Você constrói. Isso. Bom demais. É. Mas antes da gente falar sobre o que você faz atualmente, eu gosto muito de começar o Concreto Conversa sabendo de onde viemos, como chegamos até aqui. Conte um pouquinho da sua história aí, da sua trajetória, como que você foi para a engenharia, para a construção de fato. Enfim, conta aí a sua história pra gente, que é muito importante a gente saber como que a gente chegou até aqui, né? É, Como construímos tudo isso. é verdade, né? Para se tomar alguma decisão, a gente foi influenciado, né, por alguma coisa. E a minha não é diferente, eu acho que teve muito a ver com os momentos de crianças, né, do passado da família. Meus pais tiveram materiais de construção por 20 anos, inclusive desde o meu nascimento até ali o início da minha adolescência. Então, segundo eles, né, não tenho tantas lembranças de muitos detalhes, mas claro, né, tenho lembranças sim, muito boas por sinais, mas desde o meu bercinho, o chiqueirinho era ali dentro, né, a parte que eu amamentei, minha mãe sempre trabalhando por ali, e eu acho que eu tomei muito gosto disso, né? O cheiro do cimento já tava. Não sempre, alergia desde pequenininha, não tinha como fugir disso. Então, pensando em futuro, em estudar, em fazer alguma faculdade, era o que eu me identificava demais, assim, sempre, claro. Gostei dessa parte das exatas, né, de contas, cálculos e tudo mais, mas é essa paixão aí por entender também de materiais de construção em si, como um todo, e ter nascido e sendo criado num ambiente assim, eu acho que teve muita influência sobre a minha escolha e decisão. Então, eu acho que, a princípio, mais o que pegou foi isso. É o cheiro do cimento É, não mesmo. tem como. O cheiro do cimento desde sempre. Desde sempre. E eu te falo, eu tenho boas lembranças também, né? Eu já compartilhei aí alguns trechos da minha história, nunca como um podcast, né? Aham. Já contei em outros podcasts, mas não aqui no Concreto Conversa. É, a minha origem na engenharia é muito parecida com a sua. Meu pai sempre trabalhou em obra. Meu pai é encanador, peão de obra mesmo. Que legal. E aí, eu lembro exatamente de uma vez que ele estava trabalhando numa obra na rua em que nós morávamos, e aí eu ia acompanhar ele nessa obra. E aí eu gostava de ir de manhã porque eu ia tomar café da manhã com ele no meio da obra. Então, até hoje eu lembro do cheiro do cimento Sim. e o cheiro do pão e aquele cheiro do café, tudo misturado. Sim. Então, traz realmente uma lembrança muito boa, sabe? Assim, é uma, Aham. uma nostalgia realmente desses momentos. E aí, quando a gente cresce num ambiente como esse, a tendência é que nós vamos realmente para essa área, para a parte da construção. É, isso aí. Ou a gente passa mal, ou a gente passa a odiar. Que bom que foi pro lado bom, né? Do amor. Exatamente. Foi por amor sem dúvida. Não. Então, essa experiência realmente de estar ali em contato com os materiais e tudo mais, meu, é realmente
Hoje a gente não vê muito disso, né? Hoje a legislação nem permite que a É, criança vá pro é canteiro de verdade. obra. Hoje não pode mais, né? Ficar atrás de um balcão também não pode, tudo tem um monte de restrição, mas o fato é que isso ajuda a gente realmente a traçar aí os caminhos que nós desejamos seguir, né? É. Aí eu queria saber dizer como que foi a sua trajetória realmente na faculdade, enfim, como que foi a engenharia, foi tranquilo de forma geral? Você já tinha esse domínio mais voltado para as exatas, então conseguiu fluir muito bem. E aí depois disso, como que foi? Então, assim, como já no ensino médio ali eu já não tinha dúvida do que eu queria, né? Então era essa a área, a profissão escolhida. Então já foi mais fácil de já sair direto do ensino médio, assim, cursando a faculdade. E aí, por já ter uma certa facilidade, assim, aptidão, né, pela área das exatas e gostar desses ambientes, né, de materiais de construção e tudo mais. Então não foi se difícil, né, a trajetória da faculdade em si, ali os 5 anos muito bem estudados, mas aí depois sim, aí da faculdade executada, aí a gente sabe que para entrar na prática ou saber o que a gente vai realmente trabalhar em si, aí sim já entrava essa parte que era mais delicada, assim. É, Inclusive para mim também, né? Mesmo gostando disso, mas a gente sabe que para a gente entrar no mercado de trabalho já não é tão fácil assim. exatamente. E como que foi o seu ingresso no mercado? Porque assim, e esse momento é um momento crucial na carreira do profissional. É nesse momento que, infelizmente, muito profissional vai fazer outra coisa, muda É, de área, deixa seu diploma aí embaixo da gaveta e, é. infelizmente, não exerce a profissão. Então, como foi para você entrar no mercado? De que forma você entrou? Você começou a trabalhar numa construtora, numa gatinha? É. Enfim, como que foi isso? Então, e para mim, assim que eu me formei, eu também fui mandando currículos, fazendo diversas entrevistas e assim por diante. Porém, muito difícil, claro, né? A gente sabe para se atuar e ter empresa no Brasil, como é que são a questão de custos e gastos, é muito difícil para o pessoal contratar a gente, às vezes ganha no piso ou próximo daquilo. Então acabou que de início, eu fui trabalhar em uma material de construção também, que na verdade é um home center, né? Já era algo maior assim, numa cidade a uns 70 quilômetros da minha. Então eu ia e voltava todos os dias de carro, né? Acordava bem cedo, madrugava em si ali, lá por volta das 4h30 eu estava acordando, para lá pelas 5h30, 6 horas, né? Eu já tinha que ter feito minha marmita, levar e pegar o carro para ir até essa cidade que é Votuporanga. Muito grata também pela oportunidade, né? E aí trabalhei lá por alguns meses. Só que, infelizmente, né, por conta da distância, né, da correria e tudo mais, dessa questão da faculdade em si, das ansiedades da vida, aí acabei tendo algumas crises de estafa e assim, foi onde eu tive que recalcular a rota do que eu ia fazer. Uhum. Aí, pensando melhor, eu falei assim, acho que eu vou construir, né? Aí fui caçar meios de como fazer isso, né? Se achava algum investidor ou alguém que quisesse que fosse a construção. Então foi aí depois então que eu me inseri mesmo nesse mundo de construir. Então, quando você formou, basicamente você falou: vou construir, quero empreender, quero viver disso. A gente, não sei se foi só quanto a mim, mas a gente acha que já vamos conseguir, né, fazer aquilo que a gente sempre esperou ou achava que fosse. Mas a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? Hoje a gente sabe. Talvez na época de estudo não tanto, né? E aí foi onde teve que ser recalculado a rota ali, mas que bom que deu certo. Sim, eu falo, né, eu sou professor universitário também, e aí eu falo para os meus alunos, gente, quando você se forma, não tem um portal mágico em que você está aqui antes do portal e você não é formado e você está aprendendo as coisas, e aí recebi o meu diploma, o meu certificado, tal, tal, tal. Pronto, passei no portal mágico, tudo começa a dar certo, tenho todo o conhecimento, conheço todas as ferramentas, todo mundo vai confiar no que eu sei fazer e vai dar tudo certo. Não existe o portal Não tem. mágico. Infelizmente, ou felizmente, não Infelizmente, tem. não tem o portal mágico. Então a gente tem que construir o nosso portal É, mágico ao longo do tempo, com capacitação, indo atrás e realmente. suportar o processo, né? Exatamente. E o processo não foi fácil. Não, não Não, foi. não é fácil, nunca Não. é fácil. Mas aí você
resolveu, então, criar a LR Construtora, já tinha esse nome. Não, foi tudo muito assim, no início muito amador, eu digo, né? Aham. Porque foi assim, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Então, aí foi uma escolha, né? Cuidar da saúde e ao mesmo tempo tentar me inserir, então, nessa parte que eu sempre gostei, né? Uhum. De construir. A princípio, eu tive, felizmente, né, o apoio dos meus pais. Então, a gente começou meio que com o nome apenas a construir, a ter créditos em materiais de construção, né? Uhum. E dar o pontapé inicial em uma obra lá na nossa cidade. E sempre buscando agir de acordo com os nossos princípios, né? Perante Deus e caráter. Então, sempre de executar muito bem feito, né? De entregar o nosso melhor sempre. E felizmente, nesse processo ainda do início da construção, um dos meus gerentes, então, anterior dessa material de construção, desse home center, ele foi monitorando essa construção e tal, e ele se interessou em comprar. Uhum. Então, antes de finalizá-la ali em alvenaria, ele já tinha demonstrado interesse e a gente já começou a fazer o processo da venda, de vender Sensacional. até antes de terminar. Então, não é fácil, porque também não foi essa margem que a gente gostaria, era a primeira construção, a gente imaginou que ia finalizar a obra com valor, depois terminou finalizando com um valor bem acima do que a gente imaginou. Então, não é nada flores, né? Uhum. A gente, mas sempre grata por ter tido a oportunidade, ter feito bem feito e ter dado certo, assim, pelo menos esse fato de construir e vender, que era o objetivo inicial. Uhum. Mas depois, para essa questão onde eu mais atuo hoje, que é financiamento, né? Quando a gente fala financiamento, não é apenas pequenos, né? Mas Uhum. claro que iniciei lá de baixo, financiamentos menores. Mas eu sempre falo que a gente vai conseguir a primeira oportunidade com alguém que conhece a gente, que talvez é um membro da família, ou às vezes um grande amigo. Uhum. Esses talvez vão conseguir te dar essa primeira oportunidade, esse voto de confiança, né? Sim. Depois que a gente já tem certa autoridade, né, mais habilidade no assunto, aí fica mais fácil de outros que não nos conhecem confiar e acreditar. Mas Exato. a primeira eu falo que tem que ser esses mais próximos. E fui feliz nisso, uma tia acreditou em mim, Olha só. né, de cuidar do financiamento da casa dela, a princípio sem ganho nenhum mesmo, Uhum. mas para aprender o processo, de como funciona aquilo, de como, né, seria, do que precisa fazer, quais os documentos e tudo mais. Então ela acreditou em mim, porque sempre que ela corria atrás de um construtor, aumenta-se os preços, né? Os materiais sobram, a mão de obra. Então cada vez ela ficava mais distante, porque ela ia lá, juntava, precisa de 20 mil de entrada. Ela Sim. juntava os 20 e já não precisava de 20, precisava de 30. E aí ela não ia conseguindo, eu falei, tia, se você confiar em mim, né? Como eu não ia ter a margem de lucro, eu conseguiria fazer naquele valor que era o que ela tinha juntado. Uhum. E aí ela me deu essa oportunidade, foi aí que eu me inseri, né? Sem imaginar, sem projetar, sem ter uma empresa, um CNPJ. Uhum. Foi tudo mesmo eu como nome físico, CPFzão lá, Vambora. vambora, e acabou que fui aprendendo na raça ali Uhum. e deu certo. Não, bacana. E é importante a gente sempre ter bons aliados É. para isso, né? Então, a gente falava há pouco aí que você, meu, na cara e na coragem, vai ligando, vai pedindo ajuda. E como foi essa parte para você? Como foi? Foi assim, eu tentei assim aprender com alguns cursos, né, como eu faria esse processo do financiamento, que é um pouco burocrático, né? A gente não aprende isso, pelo menos na faculdade, como Uhum. funciona, os trâmites, as planilhas, os preenchimentos, os Longe acompanhamentos, né? disso, aprender Longe na disso, é. faculdade. Isso é bem na raça mesmo. Então foi aonde eu, meu Deus, e aí fiz os cursos, não conseguia, não entregava aquilo que eu achava que seria, né? Uhum. Então eu não ia aprendendo, eu falei, não, agora eu vou ter que dar meus pulos. Aí fui pesquisando, vi que uma pessoa tal da cidade dali de 150 km da minha, um engenheiro tal, ele já tinha feito isso. Eu falei, vou pegar o número dele e vou ligar, né? O máximo que eu tenho, ou não. Sim. Liguei, expliquei a situação, falei, ó, tô assim, peguei um processo, né, para fazer da minha tia, para ajudá-la, sem ganho nenhum, mas eu não sei por onde começar, o que fazer, né, como fazer, onde está essa planilha que tem que preencher, né, que projeto muda alguma coisa do que eu tenho que apresentar para o banco e tal. Aí ele foi me ensinando com muita calma, assim, todos os passos, de forma totalmente gratuita,
sem querer cobrar nada, assim, eu até me oferecia a pagar ele, não, imagina, tô ajudando, né, uma parceira e tal, de profissão. Aí ele me ensinou, fui questionando, perguntando, fazendo, errando, voltava a planilha para correção, fazia de novo, mandava, Uhum. voltava, várias vezes, né? Isso pode acontecer, inclusive, até hoje, né? Sim. Depende do engenheiro que está analisando o critério processo, do né? Do analista critério, é. é. Mas, assim, foi isso, fui correndo atrás, quando eu não perguntava para ele, às vezes o engenheiro que pegava ali a obra em si para ele analisar, com toda humildade, eu falei, ó, nunca tinha feito, nunca fiz isso, né? Como é que eu corrijo isso? O que eu tenho que fazer? Você não tem um modelo para me passar? Você não me atende em ligação para me explicar? Então, eu sempre procurei ter essa humildade, assim, nesse sentido, de achar que eu não sei tudo, né? Então, Sim. sempre tive isso na minha consciência e de que eu tinha que correr atrás de alguém que soubesse, que fosse me ensinar, né? Estava disposta a aprender foi isso. Foi assim que eu aprendi com esse engenheiro na época morando em São José do Rio Preto, com Uhum. analista também desse processo do caso da minha tia aí. E aí eu aprendi esse primeiro. Comecei então sem pretensão nenhuma. Quando viu essa primeira, porque a gente põe a placa, né, de execução de responsáveis técnicos, aí outras pessoas viram e me procuraram. Então foi assim que eu inseri nesse mercado, mas sem pretensão, sem CNPJ nenhum, e graças a Deus, deu certo, né? Deus foi provendo as É, coisas, foi trazendo novos foi. clientes. Eu acho que é isso que importa, a gente fazer o nosso melhor com aquilo que nós temos em mãos, É verdade. né? A gente só esperar estar plenamente preparado. Não, eu só vou começar o meu negócio, só vou construir, só vou fazer financiamento Não, quando eu estiver pronto. não vai ter ocasião perfeita, né? Não Não, isso não existe. Não existe. existe. Então, eu lembro exatamente, fico contando a sua história aí desse apoio aí com um colega engenheiro, né, que se dispôs realmente a estar à frente, te ajudar. Cara, tem tanta gente boa no mundo, tanta Tem. gente que leva a gente para frente, que acredita. E eu acho que, assim, é uma corrente da gratidão. Eu acho que eu É, acredito muito nisso, né? sim, Que a gratidão é um negócio, a coisa mais poderosa que pode existir. Porque eu sou grato a alguém e em forma de gratidão eu preciso ajudar alguém. isso. E aí, meu, forma uma corrente que a reação em cadeia é muito É, poderosa. eu também tô dentro dessa corrente aí. O que precisar, que eu puder colaborar com alguém, algum parceiro de profissão que queira, né? A Sim, gente tá aí para isso mesmo. porque A é gente tem isso, que se meu. ajudar, né? A gente precisa A de gente é bons profissionais. parceiro, né? Não Concorrente, né? existe, não Não existe. tem isso. E é bem isso. Quando a gente tem isso como premissa, as coisas acontecem de uma forma tão natural, tão fluida e tão resolutiva mesmo. A gente vê o impacto daquilo que a gente faz na vida das pessoas. É muito bacana. E aí, lembrando disso, eu lembro exatamente do nosso primeiro processo de alvará junto à prefeitura aqui em São Paulo. Eu já sabia alguma coisa, a gente tinha feito um cursinho uma vez, um curso complementar de algumas horas, a gente tinha um norte de como fazer, mas a gente Uhum. nunca tinha feito na prática. E aí eu ainda trabalhava como CLT, a Mayara estava à frente da Coliseu, e aí ela falou, meu, como que a gente vai fazer, como que protocolo? Eu falei, vai lá na prefeitura e bate na porta e pergunta. Aí eu falei, só que antes de qualquer coisa, vista-se de humildade. Primeiro passo, qualquer passo que você dá, vista-se de humildade. Fale, saiba que você não sabe de tudo, que de fato nós não sabemos. Sim, Mas se você mostra que você não sabe, é muito mais fácil de você acessar as pessoas. é verdade. E aí ela chegou na prefeitura e ela, engenheira formada, tal, 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 com toda a humildade falou: meu chefe pediu para eu vir aqui para a gente ver como é que faz o protocolo desse processo. Eu tô começando agora e eu nunca fiz esse processo. Como que funciona? E aí o fiscal veio, pegou o projeto, riscou, 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 desenhou, desenhou. Falou, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Cadastra aqui, aqui, aqui. Se fizer desse jeito, vai aprovar. Se fizer desse jeito, não vai aprovar. Meu, ele desenhou o processo inteiro numa folha e falou, ó, vai lá, pode ir. Se você precisar de ajuda, pode me procurar. Esse foi o nosso primeiro processo. Que legal. Eu também passei por isso. Gente, Eu também, assim, a gente sai bem cru ainda, né? De vivência de trabalho em si. A gente sabe que pode ter diferenças de leis, assim, de prefeituras para prefeituras, né? uhum, Então a gente também tive que vestir sempre da humildade. Eu nunca tive dificuldade com isso, é, graças a Deus. Então também tive que pedir ajuda,
os engenheiros do município, né, da prefeitura responsáveis, que também foram muito solícitos comigo, Sim. também tiveram muita humildade, assim, explicaram em detalhes, ou mesmo quando reprovava o projeto, Lúcio, ó, é isso, a gente tem que ajustar isso, né, Sim. porque ajustando, a lei não permite, né, com que o cômodo tenha tantos metros, tem que ser maior, ou quando chega esse jardim de inverno, né, Uhum. de acordo com a lei municipal, a gente não pode aprovar. Então, também tive que fazer isso por muitas vezes, Sim. inclusive, e às vezes pode acontecer em outras prefeituras. E claro, Às vezes estou acostumada com uma, a outra já tem outras exigências diferentes, né? sim. A gente tem que fazer isso, tem que suportar esse processo. Não adianta a gente querer achar que a gente sabe É. tudo, né? Não, E eu acho que a humildade abre é, portas que, assim, o chute, o empurrão nunca vai abrir aquilo que a humildade abre. é A verdade. verdade é essa, a força nunca vai resolver o que a Não humildade mesmo. resolve. E isso é muito poderoso, né? Então, a gente ter isso consigo, a gente consegue resolver problema, a gente consegue transformar realmente e ver o impacto, como eu já disse, na vida das pessoas. É, Porque o que nós fazemos, né, o que você sim, faz como construtor é transformação mesmo. é. Você pega o sonho da pessoa e transforma esse sonho em realidade. Né? Então, realmente. A gente tenta sempre fazer, né? O nosso melhor e como se gostaríamos que fosse feito conosco. E aí, com esses princípios, eu que não tem como dar errado, né? A gente ser honesto e transparente com o cliente, fazer a execução da forma correta e do jeito que a gente gostaria que estivesse fazendo para a nossa obra ou conosco. Então, é, Não tem receita de não tem, sucesso, não mas essa é tem. a É uma receita. receita de bolo essa, né? Não é receita de sucesso, Simples. mas essa é a É, receita, gente. Não não tem como dar adianta. errado, né? Não tem como dar errado. Segue o passo a passo. É, Eu falo que a transparência é algo transformador também. Então, quando as coisas estão dando certo, é muito fácil ser sim, transparente. Mas quando as coisas estão dando errado, tem que ser fácil também ser transparente. é verdade. Independente da repercussão, independente do que acontecer, da receptividade da pessoa, você tem que ser É, transparente, tem que pratos limpos mesmo, falar a verdade, explicar o que está acontecendo, explicar como você vai resolver, né? Focar na solução. Transparência é algo também que, lado a lado a gratidão, tem um poder muito grande. muito. Também acredito muito nisso. E aí, eu sei que um grande destaque hoje na LR Construtora é o fato de vocês fazerem uma entrega completa realmente para o cliente. Então, hoje vocês é, pegam o sonho da pessoa e devolvem a concretização desse sonho. É Como que isso funcionam mesmo. todas essas etapas? Como que surgem os clientes para vocês? Como segue esse fluxo para o desenvolvimento e a concretização desse sonho dessas pessoas? Os clientes surgem muito, assim, a nossa grande conversão é através do boca a boca. Uhum, A gente sabe que a gente não pode depender só disso para a obra, mas fico muito feliz por ser isso, que é sinal que as pessoas que executaram com a gente gostaram e nos indicam, né? uhum, Então a pessoa ela nos procura, falando sobre o imóvel, qual é a renda dela, a maioria é através de financiamentos, a gente faz também por recursos próprios, para investidores, mas a grande maioria através de financiamentos. Hoje Minha Casa Minha Vida vai até R$ 500.000, né, podendo aí ter algumas mudanças para mais, talvez ainda. E a gente sabe que tem os SBPs até mais de 2 milhões e por aí vai, né? Então, são imóveis bons, inclusive, né? Financiamento não quer dizer que são imóveis ruins, né? É sim, apenas uma modalidade de levantar o recurso para construir. Então, as pessoas vêm por indicação, né? Falam o que gostaria que tivesse no imóvel. A gente faz totalmente personalizado para ela, de acordo com a renda dela, desde a escolha do terreno, acompanhar na decisão, desde esboçar, fazer o projeto, né? O esboço preliminar ali, até definir isso, levar para aprovação, cuidar das partes documentais mediante o financiamento e tudo, desde a uhum, mão de obra, materiais, chave na mão. É claro que eu falo que a gente trabalha para o cliente, né? Então as escolhas são todas deles, desde projeto, desde acabamento, né? Mas a gente sempre procura executar da melhor forma possível, principalmente com impermeabilização, né? Com gestão de mão de obra que a gente sabe que não é tão fácil e simples assim. Tem muitas pessoas desonestas por aí. E graças a Deus a gente sempre opta por empreiteiros muito honestos, bons, né? Não escolhemos pelo preço, sim pela capacidade, pela qualidade, que nos entregam coisas muito boas por sinais.
É aí onde o cliente fica feliz, né? Desde a chave na mão, interrompendo qualquer problema eventual que ele fosse vir a ter, caso se ele estivesse cuidando daquilo, né? Uhum. Evitando qualquer chance, assim, de dor de cabeça. Não que não tenha, não é uma perfeição, né? A gente sabe Claro. que o clima pode influenciar, preços, né? Podem ser alterados aí durante, às vezes, algumas crises, né? Pandemia que a gente nunca imaginou que a gente ia passar, Sim. mas a gente tenta minimizar o máximo possível de qualquer dor de cabeça para o cliente, né? A gente só comunica mesmo para ele ficar a par, que é uma obra dele, né? É É, algo dele, ó, mas a gente temos evita o tudo. problema, É, mas ó, a solução já tá aqui. exatamente, exatamente. A gente não pode esconder nada, né? Hum, Mas a gente já evita, já arruma todos os caminhos e meios que para aquilo já ter uma solução, né? perfeito. E qual que é como que você destaca a importância de estar tão presente nas obras, né? A gente conversava sobre o fato de você realmente acompanhar cada uma das obras que vocês são responsáveis, de estar por Isso. dentro daquilo que está acontecendo. Como que você destaca essa importância? Para mim isso aí é fundamental e o próprio cliente também ele espera isso, né? Que tenha um acompanhamento, que tenha gestão ali de tudo que está acontecendo, até porque ele não pode, né? Ele não consegue às vezes estar ali, ter esse domínio e nos contratou para isso, né? Uhum. Então, a princípio foi muito difícil porque eu sempre tentei cuidar de tudo, né? Como eu falei que surgi sem pretensões nenhuma, então fui por muitos anos tentando cuidar de tudo muito sozinho, até onde chegou que a saúde emocional e física já não estava acompanhando. Foi aí que surgiu a construtora, a gente aumentou a equipe, né? Hoje eu tenho o privilégio também de ter excelentes colaboradores que também são dessa área da engenharia civil, engenheiros civis, que também fazem isso. Então eu sempre estou perto, acompanho, né? A Uhum. nossa cidade não é tão grande assim, mas nós temos eles também nos bastidores que estão todos os dias. A gente tem em específico, né? Esse que está, engenheiro de obra, que está todos os dias lá, que ele realmente acompanha mesmo, né? E eu acho que esse é o segredo para que a gente consiga ter a boa execução, a boa gestão, acompanhamento de cronograma, né? Tanto financeiro quanto de prazo, qualidade. Então, a gente sempre tenta ali tudo que a gente pode, né? Deixar todo É, mundo muito alinhado isso, realmente, todo mundo próximo, porque essa é a proximidade que vai garantir é o verdade. respeito ao que está previsto no projeto, o respeito ao É isso. cronograma e principalmente, né, a garantia de segurança para quem está ali desenvolvendo as atividades, né, a segurança da edificação, daquilo que foi planejado e que Sim. está aí é, em execução de fato, né? É. O que que você enxerga como principais erros que podem acontecer ou que já aconteceram é, em virtude de um acompanhamento não tão eficaz. É, hoje às vezes as pessoas elas pensam muito em precificação, acabam querendo jogar os preços lá embaixo e depois não consegue ter uma ótima entrega, né? Uhum, Porque acaba sendo a conta não fecha, né? Quando sim. há muitas surpresas assim. E aí é onde às vezes tende a ter, a não conseguir acompanhar de perto, a não conseguir entregar realmente o que o cliente gostaria que fosse, e é onde vem os prejuízos, né? Sei que a obra não é uma perfeição por inteira, sempre pode vir a haver algumas coisas a serem resolvidas e tal, mas a gente tem que ser honesto para isso. Infelizmente não são todos, né? A gente sabe que isso não deveria ser, mas é um diferencial de algumas empresas, Uhum, onde a pessoa dá esse suporte, né? E tudo mais, e é aí onde o cliente fica feliz e satisfeito. Mas quando não, a gente sabe que uma grande maioria aí não consegue e não quer também dar esse suporte, dar esse pós-obra, né, dar essa assessoria. A gente sabe que envolve tempo, né, envolve às vezes ouvir ali o cliente por alguns momentos, às vezes nem é responsabilidade nossa, né, uhum, mas a gente precisa demonstrar toda a confiança que o cliente teve, a gente também precisa passar isso para ele. sim. Então a nossa empresa procura sempre fazer isso, né, para mostrar esse diferencial também. Mas eu vejo por aí que não é. É Uhum, aí onde diferencia uma empresa da outra, né? Do porquê exatamente. escolher ali e não aqui, né? Sim. Eu acho que hoje é mais isso. E querendo ou não, o cliente ele vê no engenheiro, nessa pessoa que
que tá ao lado dela por muito tempo como, às vezes, até um terapeuta mesmo, um É, ponto de refúgio. é verdade, opinião pessoal, né? O que que você É. acha mais bonito, esse ou aquele, né? Então, às vezes, tem reuniões que a gente vai fazer com o cliente para definir alguma coisa, a gente fica 3, 4 horas Fica o conversando dia inteiro. sobre a vida, sobre, enfim. E a gente Exatamente. fala, mas definiu pra. Não, definiu, mas falamos da vida toda. Então, isso é muito normal, porque Muito. é resultado de um relacionamento que é Isso. construído. Então, existem hoje muitos clientes que viraram amigos nossos. É algo Uhum. que não é raro de acontecer. Não, eu também tenho. Tem cliente que chega lá com um pãozinho que acabou de assar. É canjica que acabou de fazer. A Isso gente é, ama, né? isso A é o bom gente do ama. interior, né? Vamos ver. Ó, tem uma galinhada ali. Aham. É. Mas é isso, a gente cria um relacionamento com o nosso cliente ao longo do tempo É, e gerar uma amizade é muito normal. Então, tem clientes, por exemplo, que a gente fez o projeto, depois eles tiveram filhos, os nossos filhos são amigos, ai, né? que legal. Que vai um na festa de aniversário do outro, e tal. Então, Aham, assim, meu, isso é sensacional, muito. porque é um relacionamento que foi gerado ao longo do tempo e que tem como reflexo essa durabilidade mesmo, né? Sim. Tem clientes que a gente fez um primeiro projeto e hoje a gente está no sexto, sétimo projeto É deles. isso que eu ia falar. É algo intencional, porque na verdade não é isso, né? Que a gente Sim. faz. A gente simplesmente quer ser recíproco, né? Uhum. Mostrar gratidão pela escolha que o cliente fez em nos confiar. Mas quando vira amigos, assim, que é a grande maioria, é É, onde nos indicam, faz vários projetos é, com a gente, né? Várias é, construções. e o que é doido, porque a gente fala que assim, geralmente as pessoas não constroem muito, né? É, A pessoa não faz uma casa, depois faz outra, depois faz outra. A pessoa faz a casa do sonho dela e pronto. Mas a gente tem algo que acontece com muita frequência aqui no escritório, e eu acho que deve acontecer com você também, que a pessoa faz a casa dela, aí depois ela faz a chácara, aí depois ela faz a loja, aí depois ela faz o restaurante porque ela começou a fazer ela quer que você reforme. meu, e começa, e aí faz a reforma, É. e aí faz a chácara do filho, e o filho já cresceu, Aí e já o quarto indica da criança. pras prima, né? Pra tia e vai indo. Gente, é maravilhoso isso, É, porque é resultado daquilo que a gente está plantando. A gente sim. quer realmente fazer uma entrega de excelência, com resultado, né, que agrega valor e transforma a vida das pessoas. Essa é a nossa missão. É isso mesmo. Você falou sobre o financiamento imobiliário, a gente não falou muito a respeito desse tema, mas eu queria que você falasse como que funciona essa tramitação dos processos. Há alguns dias atrás, até a gente trouxe um especialista também, que é uma parceira nossa. A gente fez um episódio específico disso, não abordamos muito sobre a construção, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do processo, das dificuldades do processo de financiamento, das possibilidades dos bancos, por exemplo, que a gente fala muito da Caixa, por exemplo, mas existem outros bancos que financiam construções? Como que funciona tudo isso? Legal. Que bom, né? Muitas pessoas têm interesse nessas questões em si, porque a casa é um grande sonho, né? Sim, Então, quando se trata desse assunto, as pessoas querem mesmo ouvir, entender melhor, né? sim. E é isso. Hoje, a princípio, a Caixa é a única que financia a construção. Outros bancos, depois de ter feito com ela, eles podem fazer a portabilidade, você pode mudar seu financiamento para outros bancos, mas a princípio é a Caixa Construção. Os outros bancos financiam casas prontas, novas ou usadas. A Uhum, Caixa também, mas os outros bancos também fazem isso. E o processo documental, ele é bem específico, né? De banco para banco. O da Caixa já tem todas umas planilhas já prontas, né? Que a gente precisa preencher, entender do assunto, né? E colocar ali, descrever realmente como é que vai ser feito, quais os materiais construtivos, né? Fazer o orçamento, cronograma físico-financeiro da obra, né? Nos colocar como responsáveis daquilo, ter aprovado anteriormente o nosso projeto na prefeitura, né? Ter sido liberado para isso. Depois, então, entra os engenheiros analistas da Caixa para avaliar todo aquele processo, ver se está tudo ok. Se liberado, aí depois entra o processo mesmo de assinatura de contrato, né? Onde a Caixa vai colocar os dados dos clientes, né? E depois de liberado, aí já é a assinatura e o início da obra. Não sei se foi muito superficial Não, assim, foi, mas não, mas acho que foi bem direto, é, assim, o processo. Mas, assim, pensando nesse processo como um todo, quanto tempo, em média, demora um processo como esse? Eu sei que tem a parte da prefeitura, que é uma parte que é é um parêntese. isso.
Eu costumo, quando entro em negociações com o cliente, porque a gente sabe das ansiedades, né? É a Sim. casa do sonho e tudo mais. Então, eu sempre peço ali para o cliente ter uma paciência de 2 meses. Já aconteceu de 3 e já aconteceu de 1 mês. A gente já resolveu esse processo todo. Uhum. Mas depende-se muito, porque os analistas, eles têm contagens de dia, cartório também. Uhum. Então, como esse processo ele passa da prefeitura para o cartório, a escritura do terreno. Uhum. O cartório tem a contagem de dias deles. Aí depois do cartório, aí entra esses processos aí dos engenheiros analistas, da gente conseguir fazer as planilhas e tal. Então eu peço para o cliente ter essa paciência aí de 2 a 3 meses. A Uhum. gente tenta o quanto antes, é vantajoso para nós, né? Sim, claro. Mas é claro que se não, mais tardar aí, acredito que 3 meses. Ah, não, é um Mas prazo razoável, a assim. grande média aí 2 meses, 1 mês e meio. É, a gente passar uma expectativa pro cliente É, e melhorar essa expectativa. é melhor do que ele ficar mais ansioso, mas por que não? O que que tá acontecendo? O que que É, deu errado e tal. Não, perfeito. O que que você enxerga hoje como principal dificuldade na construção civil aqui, tanto na sua região quanto no Brasil de forma geral? eu acho que hoje a maior dificuldade é a mão de obra, né? A gente está passando por um processo aí de ano a ano, está cada vez mais difícil isso, né? A gente estava até conversando antes, né? O Uhum. nosso pré, é, que tá difícil, a gente está estudando muito, a gente, claro, a gente se forma em 5 anos, mas a gente nunca deixa de estudar, né? Sim. A gente tem que estudar novas técnicas, né? Novos elementos construtivos, né? E tem aí, né? A questão dos isopores, né? Do steel frame, né? Então, a gente estuda essas novas possibilidades e, de fato, hoje o grande problema que a gente vê é a mão de obra. Até porque não pode ser qualquer mão de obra, né? A gente sempre quer entregar o melhor. Sim. Então, a gente quer uma mão de obra qualificada, diferenciada, que realmente vai executar o que a gente orienta. Principalmente, eu falo hiperfoco na impermeabilização, que eu tenho muita raiva, assim, É quase um trauma. de ver depois corrigir um imóvel novo por conta da impermeabilização em si, né? Então a gente precisa de uma mão de obra qualificada e de muito respeito, que ele vai entender as suas orientações, né? Não gosto de falar exigência, que eu mando em ninguém. É tudo um efeito de troca, de colaboração mesmo, de respeito, né? Então, que o mestre de obras, né, os colaboradores ali, eles vão executar da forma correta, respeitar o tempo de cura e tudo mais. Então, é difícil você achar esse conjunto, né? Uhum. De um bom profissional, que ele vai te respeitar, que ele vai ser honesto, né? Saber gerir também o grupo e o financeiro, né? Porque ele Uhum. tem que cuidar de várias vertentes, né? Sim. Não só do tijolo ali sendo assentado. Então, tá cada vez mais escasso isso. Então, eu vejo que é a nossa grande preocupação. É por isso que a gente vive aí estudando outras possibilidades. A gente sabe que não vai ficar isento de nenhum elemento humano na mão de obra, né? Claro. Mas a gente vai adaptar para ir se usando menos e Uhum. esses bons cuidando dessas novas técnicas Exatamente. aí, né? Exatamente. Acho que essa é a grande missão, né? A gente É, tem que estar sempre alinhado na capacitação, isso, em se capacitar, capacitar os nossos, exato. as nossas equipes, as pessoas de confiança, porque assim a gente vai utilizar as novas tecnologias a nosso favor. É isso Vai mesmo. ter bons resultados aí nas nossas obras e, naturalmente, a gente vai estar à frente do mercado, Sim, né? é Eu verdade. falo que não se formam mais pedreiros. Hum, Nenhum jovenzinho de 20 e poucos anos fala assim, não, porque meu pai é pedreiro, eu vou ser pedreiro também. Esquece. Não tá tendo, Não né? Não tem. tem mais. O pai era pedreiro e trabalhou até os 40, 50, 60 e pronto. Acabou. Quem usou o conhecimento dele usou, quem construiu com ele construiu, É, porque os jovens não querem ser não, pedreiros. Então, assim, acaba que torna-se uma profissão escassa. sim, Hoje, as nossas equipes de mão de obra, de pedreiro, de executor, aí, que estão à frente das atividades com responsabilidade, passam dos 45 anos. A gente não tem jovenzinhos aí à frente das obras, isso né? acontece por lá também. Bem difícil mesmo, É, né? então, pouquíssimos. Hoje eu acho que eu tenho um empreiteiro assim que tem a faixa dos 28, 30 anos. Que é um cara que tem uma visão diferente. Que Sim, ele já enxergou o negócio, que ele já tá ligado nas tecnologias, é. que ele não quer pegar no pesado Já viu também. aí? A oferta e a procura tá acabando, tá ficando escasso, vai se ganhar mais, né? Exatamente. Então, assim, tem que ter essa visão realmente.
Só que ninguém quer pegar no pesado também, porque é pesado Sim. carregar tijolo. Sol, né? Então, assim, é um serviço complicado. E aí a gente vem com tecnologia como steel frame, como EPS, como falávamos, que, você pega um painel de isopor, Sim. de forma genérica falando, levanta, pronto, tenho 3 metros quadrados de alvenaria, de fechamento, pronto. Sim. Pego mais 3 metros, pronto. Numa tarde eu tenho uma casa inteira levantada. Então, assim, é muita praticidade. E usar isso a favor, estar aí dentro dessas novas tecnologias, é primordial para quem quer perdurar na construção civil. É isso mesmo. Então, de dia a gente trabalha, de noite a gente estuda e dorme o tempo que dá. O papo é esse aí, né? E aí, alinhado a isso, a gente tem toda a importância da gestão. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus gestores de obra, os seus gestores que estão na frente, cuidando da mão de obra, cuidando dos recursos empregados e cuidando principalmente do planejamento, para garantir a entrega com qualidade, como a forma que vocês fazem hoje. Isso. Então, eu costumo falar assim que não é algo simples, né? Não é todo mundo que consegue fazer tudo o que precisa ser feito. Porque, assim, além de você gerir a obra, você também tem que gerir pessoas, você também tem que gerir prazos, né? A qualidade técnica, isso, obra. Aí também tem a parte de escritório, né? Que também envolve gerir pessoas, valorizar pessoas, né? Agradecer. Então, tudo isso envolve essas vertentes que às vezes muitos aí esquecem, né? Então, se eu cheguei até onde eu cheguei, que não é nada, em vista, né, do que a gente quer e estima chegar, é porque tem pessoas maravilhosas comigo, no meu time, né? Então a gente tem que ter isso, saber repassar isso, né? Agradecer a isso, elogiá-los, que eles também exercem um papel fundamental, porque sem isso a gente não consegue crescer, né? Sim. Não só esses dentro do escritório, mas também o time de obra, né? Que às vezes eles não estão ligados diretamente a mim, como CLTs registrados, são empreiteiros, pessoas jurídicas, né? CNPJs, mas que eles também fazem por onde, né? E agregam o nome da empresa. Então a gente também precisa saber gerir essas pessoas, né? Agradecer, ser grato, tirar tempo. Então a gente sempre tem os nossos churrascos juntos aí, das lajes, ou de final de ano, ou uma bonificação. É claro que a gente gostaria que tudo fosse melhor. A gente precisa reconhecer as pessoas. É assim que gostaria que fosse comigo, na época de CLT, né? Então eu também gosto e penso sempre, a minha maior preocupação na empresa é isso, como faturar mais e honrar mais os colaboradores ali de dentro. Seja os diretamente, né, de escritório, ou os indiretos ali da obra, que não são às vezes registrados em si da nossa empresa. Então essa parte de gestão, ela envolve muita coisa, né? Não é só ali prazo, cronograma, isso é fundamental, né? Para a gente ter o nome, para a gente ter a saúde financeira da empresa, né? Porque a gente sabe que depende disso. Mas a gente também precisa gerir esse outro lado, o lado humano, né? O lado da gratidão, né? Da humildade. Então são princípios que eu aprendi assim do meu lado espiritual, né? Que sempre agradeço muito a Deus por isso. E é isso que eu sempre tento aplicar. Claro que, né, melhorar a gente não é o dono da razão, né? A gente não sabe tudo e não age da melhor maneira possível. É uma evolução constante. Mas eu acho que essa é a maior dificuldade, equilibrar todos os pratos de uma forma que todos ficam felizes com o ambiente, seja um ambiente leve. Graças a Deus eu formei em 17, nunca tive uma briga com pedreiro, que todo mundo fala, eu não suporto pedreiro. Eu amo, nunca tive, exatamente, eles não obedecem. Então ali o respeito é mútuo, é recíproco, e é por conta disso, né? Eu tenho fé nisso, acredito muito nisso, e acho que é por conta disso. Os princípios eu aplicando é recíproco, e aí a empresa só cresce, né? Não é a Ludmilla em si, eu falo que é todo mundo, é onde todo mundo cresce, está todo mundo feliz, o ambiente feliz, e é isso. É exatamente isso, né? Nos últimos episódios eu tenho falado muito sobre propósito, né? Sobre a nossa razão de existir. A razão de fazer o que fazemos. Isso. E aí quando a gente encontra isso, quando isso está claro na nossa mente, fala, não, eu faço isso por isso. Isso. Eu faço isso para transformar a vida das pessoas, para ter impacto na vida das pessoas. E em todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero que a minha empresa seja próspera, não para eu ser próspero e ficar rico e conquistar tudo sozinho,
Não, eu quero que a minha empresa seja próspera porque eu sei que todos os meus funcionários vão ser prósperos. Isso. Porque eles vão conquistar as coisas deles É isso também. mesmo. Vão Fico conquistar... feliz mais do que se fosse comigo, né? Exatamente. Quando um funcionário fala, olha, conquistei tal coisa, comprei um carro, uma moto, Meu, é uma realização para Exato. mim. Porque eu sei que isso foi por intermédio realmente da nossa empresa. É reflexo da prosperidade da nossa Sim. empresa. Então essas conquistas estão alinhadas com o nosso propósito. É isso que a gente É, quer. É que as pessoas conquistem, que evoluam. E se em um dado momento ela for para outro lugar, perfeito. Ela cumpriu o propósito dela aqui, sim. né? E onde ela for, ela vai promover. Ela fala, meu, aquela empresa foi assim. Meu, É acontece. isso mesmo. E é gratificante. É, Quando anos depois a pessoa fala, poxa, aquilo que você me falou deu tal resultado, deu certo. exatamente. Meu, eu tô no propósito. É, a gente pode ter tudo. Se a gente não tiver com isso, tá desalinhado, É, né? Eu falo que é bíblico, né, que há mais felicidade em dar. Então, quando a gente consegue fazer com que a nossa empresa, o nosso propósito, também atinja as outras pessoas, aí sim a gente está no caminho aí certo, tá né? certo. Aí É, tá certo, a conta fecha. é isso A mesmo. conta fecha. A empresa tem que ter resultado para as pessoas terem resultado. É, Não é só para ser números para a empresa. é verdade. Isso faz toda a Um diferença. faturamento maior com qual objetivo? É, O que vai ser maior para todo mundo? É assim, né? Não exatamente. simplesmente pôr o dinheiro no meu bolso e, E né? pronto. Não. Exatamente. Eu acho que é isso. Quando a gente encontra pessoas que têm esse tipo de pensamento, fala, não, a gente tá no caminho certo. É isso A gente tá mesmo. no caminho certo. Tá É funcionando. isso mesmo. É, como que é liderar aí as equipes na construção? Para você hoje, que você hoje tem algumas equipes diversas. Sim, Então, você tem algumas frentes de serviço, algumas obras. Como que é estar à frente como líder em tantas frentes de serviços, principalmente sabendo que você não vai ter controle de tudo. não tem. Não tem como. É, no início foi muito difícil, né? Até falei já antes aí, porque é difícil a gente conseguir soltar, né? A gente ter outras pessoas para fazer isso por nós, até porque, como era algo novo, né? Nunca passei por um estágio assim, ou alguém da família que realmente teve uma empresa assim. Então eu sempre tive medo, né? E se eu contratar e depois não conseguir pagar? É um medo bobo, mas a Mas gente tem, né? tem, ué. Então eu tinha esses medos, e aí isso ia me gerando muitas ansiedades, assim, porque eu não conseguia mais cuidar de tudo. Hum, Foi aí que eu fiz alguns cursos, né? É importante ter ajudas por fora, porque a gente sabe que a gente tem que contratar, delegar, né? Não é fácil, porque eu nunca gostei de me colocar nessa situação de assim, eu mando e você obedece, então sim, eu não gosto muito desse ar assim. Eu sempre falo, somos parceiros, vocês me dão sugestões, orientações e a gente vê o que é melhor como um todo. hum, Claro que a gente tem que estar na gestão superior porque a gente avalia outras coisas também, né? A gente sim. sabe do financeiro, dos impostos, de outras coisas que acontecem na empresa, mas ter esses colaboradores, esses líderes assim hoje, Uhum, que eu consiga lidar tete a tete, eles cuidarem disso, me ajudarem, facilitou muito e quando eu não tinha, eu sofria muito com isso. uhum, Então hoje está bem mais leve, né? sim. Por ter essas pessoas com uma capacidade muito grande, que eu também sou assim na minha empresa. Eu não procuro o seu Zé Mané. Eu Uhum, gosto sempre de um bom profissional. sim. Eu prefiro ter menos colaboradores e bons, né? Que sejam capazes mesmo, que ganhem acima da Da média ali onde média. a gente está, né? Às vezes as pessoas podem taxar a gente de doido, não, mas eu prefiro ter pessoas assim que dão conta do recado, que se responsabilizam por aquilo, né? Uhum, Então fica mais fácil. Então hoje, digamos que eu estou bem mais tranquila por isso, mas já sofri muito, uhum, onde só dependia de mim, a gente não consegue tudo. Então é onde virava aquele transtorno de dia, de noite, de madrugada, uhum. noite sem dormir. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho bons colaboradores, né, pessoas extremamente capazes que também me ajudam. Então ficam mais essa gestão dessas pessoas e eles dessas outras, né? Não, eu acho que é isso, né? Essa é a essência. Você tem uma rede de apoio, É, as coisas vão fluir naturalmente. Você não tem que dar uma ordem sim, pro não. ajudante na frente de serviço se você tem o seu superior, seu É, mestre de obra, alguém da sua equipe que está supervisionando é. aquilo, né? Então a E gente eu não. gosto muito que eles leiam livros, Uhum, que eu tô aprendendo, não sei você,
Mas por ser de exatas, assim, não era habitual eu passar muito tempo lendo, né? Uhum. Então hoje estou aprendendo que ler agrega muito. Sim. São assuntos assim que é start. Você sabe, você fala, meu Deus, se eu estivesse aplicando isso que está nesse livro aqui. Inclusive, eu estou lendo um aqui por esses dias maravilhoso, chama Os 5 Desafios das Equipes. Meu Deus, então eu já quero que todos eles leiam aquele livro, porque é incrível, assim. Então, eles lendo, eles vendo por eles mesmos, assim, não impor, imposição, essa autoridade, assim, eu mando, você obedece. Não. A autoridade que a gente dá é, assim, de conhecimento, já passei por isso, se você quiser vir tirar alguma dúvida comigo, né? Sim. Mas hora nenhuma de autoritarismo, né? Eu falo que é o poder do ambiente Sim, mesmo, né? A gente criar ambientes propícios para isso, é, as coisas vão fluir. flui. Você fala assim, meu, eu quero que os meninos da obra leiam. Primeira coisa que você vai, coloca livro na obra. E É, você vai, sei lá, ler os 10 sim, minutos da sim, leitura. O pessoal vai produzir menos por causa que for 10 minutos lendo? Não vai. é, A produtividade vai aumentar, ele vai entender muito, que você se importa com ela, é. que se importa com o que ele está Passar tempo aprendendo. de qualidade, às vezes É, vai lá, toma um Guaraná juntos, conversa, 10 minutos. Ah, mas não tá rendendo 10 minutos, vai perder. Aquilo ali, o que é, você cria, não tem preço, né, que pague. exatamente. Esse É, relacionamento, de fato, a coca no final da é tarde, isso. o O pãozinho. churrasco na sexta-feira, o Meu, pãozinho com a mortadela. exatamente. Faz diferença, gente. Faz. Faz diferente. E não é nada, é só Não, laço mesmo. é isso Não é mesmo. pelo ato, é pelo É, relacionamento. isso. Então, é É isso. importante. A gente gosta, né? A gente gosta Exatamente. de ser reconhecido, de pessoas gostarem da gente. Por que não a gente também, né? Não Exato. quebrar essa corrente, né? Vamos dar sequência nela. Exatamente, é o que faz sentido de fato. É. Eu queria que você falasse o que que você imagina para o futuro da construção no Brasil. O que que você vê como perspectiva, como pontos críticos, pegando a sua experiência hoje na LR e no mercado de forma geral. Ah, não é fácil empreender, né? Principalmente nessa área. A gente sabe que toda essa parte de tributação, oscilação nos preços e tudo mais, acredito que vá se acontecer muito, né? Por aí, no Brasil. Mas também somos gratos por ter um país que, por enquanto, né? Até hoje eles têm esse incentivo, né? Na Uhum, área da construção. Então, nunca tive problema com faltar obras, né? uhum. Mas também falo que a gente tem que fazer por onde, né? A gente não pode só depender disso. Tipo, do governo promoveu, sei lá, outras coisas. Espera o programa de Não. alguma A coisa. gente tem que fazer por merecer, né? Mas eu acho assim que vão sob a autoridade, a internet, a mídia, ela está nos ajudando nisso, de diferenciar às vezes o bom, quais são as diferenças desse para aquele. Então eu acho que aqueles que fazem meia boca vão ter dificuldade, né? Não sei se parar, porque infelizmente tem a pessoa que só pensa em preço Uhum, e tá aí os outros para eles, né? uhum. Você acha a sua tampa, mas eu acho que se a gente fizer pensando em qualidade e tudo, a gente vai se sobressair, Uhum, né? Eu tenho, assim, sempre em mente crescer, mas não crescer por questões só materiais, né? Por questões de propósito, por questões de ajudar outras pessoas e tudo mais, porque eu acredito muito, né, na minha filosofia de ser, porque está de acordo com os princípios de Deus que a gente, né, uhum, espera. Então a gente faz outras pessoas felizes e mais aqueles que têm vão, eu acho que vão ter uma dificuldade. uhum. Por isso que a gente sempre tem que procurar, né? Estudar, fazer por onde, recalcular a rota, que a gente também erra, a gente também às vezes calcula uma rota errada, a gente humildade suficiente, voltar e falar, ó, por essa não, vamos por aqui, né? Uhum. E sempre desenvolver em outras áreas também, às vezes passar o nosso conhecimento para frente, né? Assim, E isso, inclusive, é uma coisa que você já é, compartilhou comigo. Eu vou é abrir aqui porque verdade. não é segredo. É, Então, qual que é a meta aí da Ludmilla pensando em capacitar outras pessoas? Porque isso, a gente falava há pouco aqui nos bastidores, né? O Concreto e Conversa nasceu com essa ideia sim, de transmitir conhecimento realmente para as pessoas, né? De transbordar realmente na vida das sim, pessoas. O ponto que se eu tenho conhecimento só para mim, ele já deu o limite dele, ele não serve mais para nada. exatamente. Então, quando eu transmito isso,
a gente está cumprindo realmente nosso papel na formação de novos É. profissionais, né? Legal, então, abrindo aí essa de primeira mão, Ah, não vai eu esconder, tenho não. muita essa vontade de crescer no digital para conseguir ajudar pessoas, sejam engenheiros, arquitetos ou construtores que queiram entrar nessa área, no mundo da construção, através de financiamento ou captar clientes com recursos próprios, porque eu sei o quanto é difícil, né, o início, o chegar lá, né, o que tem que ser feito. No início, eu gostaria que tivesse alguém me ensinando tudo. Não tinha mastigado assim. Hoje a internet ela nos facilita nesse sentido, Sim. né, do que há anos atrás, né, onde tudo ainda era mais Tudo era mato. difícil, exatamente. Então eu pretendo muito em breve, né, ajudar pessoas que queiram entrar nessa área, que queiram entender melhor. A gente faz as pós, a gente fez o curso e por que não transmitir tudo o conhecimento que a gente juntou e vivência, né? Também é muito importante. A gente consegue ensinar pessoas a não cometerem os mesmos erros, né? É. Que às vezes a gente não fala deles, mas a gente comete muitos erros. A gente passou por situações muito difíceis, né? Sim. Às vezes de perca de dinheiro, de precificar errado, de não saber o que pode acontecer, que nem a guerra aí do petróleo, os preços podem ter uma alta muito grande, a pandemia. Então, perdi dinheiro com isso, precifiquei errado, não coloquei cláusulas contratuais que me blindavam a isso, que protegia também o cliente, a mão de obra, e vice-versa. Então, todo esse conhecimento a gente também tem que transbordar, ensinar outros, né? Exatamente. Então, essa é a minha intenção. Agora, né, tem a LR Construtora, a LRE Marcenaria e agora Ludmilla em si como CPF engenheira ensinando outros que queiram entrar nesse mundo, né? É uma profissão que eu sou muito feliz nela, com pessoas amáveis, né? Pessoas de obra, é legal o ambiente. E ao mesmo tempo você tem um retorno financeiro daquilo, você conseguir sustentar a sua família, Sim. você conseguir chegar a final de ano e concluir um objetivo, um sonho que você queira, fazer uma viagem, trocar o seu carro. Então, Sim. por que não É. passar esse conhecimento para frente, né? É, que isso Então, eu é quero, muito quero valioso. muito. Não, você já tá no caminho, você já vai fazer, eu não Muito tenho dúvida disso. obrigada, Eu não você tenho também, estou dúvida disso. aprendendo muito com você. Eu não tenho dúvida disso, porque isso é propósito. Quando tem propósito, acontece. É diferente da gente vender uma coisa só pra ganhar um dinheirinho, Isso, entendeu? é Eu não quero só um dinheirinho. A verdade é verdade. essa. Eu não quero vender uma coisa que não te entrega, que não resolve, que não te coloca no mercado. Isso. Então, assim, é diferente. Porque a gente sabe que tem muita gente na internet que fala asneira até umas horas. E é Sempre por isso que tem. os bons não podem se calar. É, Eu falo isso pra todo mundo. Nosso penúltimo episódio, a gente recebeu a Fabiana da Sundarello. Ela é especialista em geotecnia, engenheira braba. A gente recebeu a Tati também, especialista em estruturas. Falo, gente boa não pode ficar não quieta. pode. Gente que é especialista não pode ficar Não quieto. pode. Porque tem muita gente pangaré, É, né? Gente que não sabe de nada, abrindo a boca, falando merda, ensinando sim. coisa errada na E internet. muitos desistindo porque Não tem resultado. Porque comprou um curso, comprou aquilo e não teve exato. resultado. Porque não Não, vai ter a gente mesmo. tem que mudar isso aí, A né? gente tem que mudar. Gente boa não pode se É calar. Os verdade. bons não podem se calar. E aí, uma frase do meu mentor, Rafa Marcos. Que Um legal. abraço, Rafa. Ei, Rafa, estamos aprendendo com você. Uma frase dele é: você calado tá matando gente. É verdade. Você calado tá matando muita gente. Você não pode ficar quieto. Né? A pessoa que tem princípio, tem valor, tem propósito, não pode ficar quieto. Você não pode ver gente falando merda e você ficar calado, É. gente. Porque você tá matando um monte de outras É. pessoas. Mais do que o cara que fala errado, você ficando quieto, tá matando gente. É Tá tirando verdade. oportunidades, tá tirando o pão de um pai que podia ter uma prosperidade, de um cara que é construtor, que infelizmente não tá tendo o resultado que ele queria, porque ele não soube precificar. E Exatamente. alguém se aproveita disso para ter uma margem maior de Sim, lucro. Então, assim, a nossa missão é essa, é é. capacitar esse cara que é bom, que é um bom profissional, para ele ter resultado, para ele realizar os sonhos Sim. deles mesmo. E não Entendeu? são nossos concorrentes, né? São nossos parceiros. Eu sempre conto isso lá da onde eu sou, né? Na minha cidade, eu falo, eu não consigo atender a todos. Precisa dos outros. E Sim, por que não a gente não se ajudar, né? aumentar a É qualidade, isso. elevar a régua mesmo É das coisas. isso aí.
Exatamente. Acho que esse é o caminho, né? Seguindo aqui, eu queria que você falasse quais são as dicas, o que que os engenheiros novos, a galera que está se formando agora, precisa ter em mente para crescer na profissão. Porque você construiu do zero. Do A verdade, zero. você foi na cara e na coragem. Foi aprendendo, passando pelo processo, assim, voltando, tomando prejuízo e por aí foi. Então a dica é para vocês não desistirem, né? O processo ele não é fácil, não é flores, igual muitos vendem por aí, não é uma verdade isso, mas também não é impossível. Mas também você não vai estudar e vai viver numa miséria, ou não vai ser feliz. Não, não é assim, Uhum. né? A gente tem um processo ali, só que a gente pode otimizar ele também. A gente também pode fazer por onde conseguir chegar lá um pouco mais rápido, né? Conseguir fazer as coisas bem feitas e colher aquilo, né? Uhum. Também não adianta a gente ir pelos caminhos errados, né? Cortar os caminhos só porque a gente ganha mais assim. Porque a gente, né, entrega mais ou menos ali, tá bom. Pelo preço que ele pagou. Não, a gente vai passar, suportar o processo, aprender com quem realmente, né, tem autoridade naquilo, que passou e suportou o processo. E acredito que tem campo para isso, porque hoje o pessoal vende aí que não, que é Uber, né? Que é a É. nossa área não sei o Ah, quê. gente. Não é? Não dá. Tem Mas não muito é disso. verdade isso. Não, Tem campo, tem tem. área para isso, tem várias Tem áreas, mercado, tem mercado. gente. Só que a gente também tem que ser humilde o suficiente de procurar por onde, né? De buscar ter conhecimento com essas pessoas que chegaram lá Sim. de forma honesta, né? Que realmente suportou o processo, que então, se a gente fizer isso, o conselho que eu dou é faça, seja humilde, né? Nunca pare de estudar, né? Mas sempre procure o correto, Sim. né? Aquele que se identifica mais e aprenda com ele, que a gente tem muito que crescer por aí. Eu não deixo de aprender. Vira e mexe, estou fazendo vários cursos, compro cursos, mentorias, aprendo com outros também. E quero transmitir, passar por essa corrente aí de transmissão de conhecimentos, né? Porque é uma rede mesmo, né? Sim, Então, assim, a pessoa com quem eu me conecto para aprender, por vezes ela não vai se conectar com a pessoa que está mais à ponta, que está na exato, produção. Então, é exato, meu papel me exato. conectar e transmitir esse conhecimento para É ela. isso aí. É meu papel capacitar o executor, o empreiteiro, a pessoa que eu tenho em contato direto. Isso. Porque ele não teve oportunidade de realmente ter esse acesso. Uhum, A mentalidade dele não foi programada para ter esse tipo de acesso, esse tipo isso. de conhecimento. Então, a gente tem que realmente, é nosso papel, sim, transformar a vida das pessoas. Talvez a nossa dor vai se identificar com a dele e É, talvez não vai se identificar com a do outro, né? E é por exatamente. isso que tem vários, né? Para você ver qual você se identifica mais. Exatamente. E resolver. É, Eu falo que o nosso papel é ser resolvedor de problema. sim. Por dia, eu já falei, acho que aqui no podcast, tem que ter 3 problemas por dia para resolver. Se eu não resolver 3 problemas de hoje, amanhã eu vou ter 6. Então é melhor que eu resolva os 3 de hoje. Verdade. Então, essa é a missão. Na minha É, agendinha eu tenho lá algumas atividades, mas a minha meta é resolver 3 problemas por dia. Mais as minhas atividades sim. normais. 3 problemas mais as atividades. Tendo isso em mente, saber que o problema vai surgir realmente, que o telefone vai tocar, que vai ter gente que vai te encher o saco, vai ter gente que vai querer o seu serviço, vai ter gente de todo jeito e você tem que estar pronto para atender, tem que estar pronto para acolher essa pessoa Sim, e para trazer solução para ela. é Esse isso é o nosso mesmo. papel, ser É, solucionador de problema, é. né? Você me vem com um problema, me paga e eu te dou a E solução. não adianta falar que a gente não vai passar por isso, que é esse o nosso papel, né? Ué. E é isso. Dói, às vezes é chato mesmo, mas faz Faz parte, né? parte, faz parte. Assim como é o dos outros também. É que o nosso é da Exatamente. nossa área, né? Exatamente. Ludi, caminhando para o fim, fico muito agradecido, fico muito honrado com a sua presença aqui. A gente teve um papo muito leve, falando um pouquinho sobre a sua empresa, sobre, né, aquilo que nós fazemos de melhor. Eu queria que você deixasse os contatos da LR, aí o Instagram, as redes sociais para o pessoal encontrar vocês. Você que está no interior, você que está aqui na capital, enfim, você quer se conectar com a Lud, quer saber um pouquinho mais sobre o que vocês fazem, por favor, essa é uma oportunidade bacana. A nossa audiência é muito qualificada. A gente tem gente aí que quer construir, quer reformar, quer aprender acima de tudo. Então tem muito aluno Sim, meu aqui, aluno de diversas turmas. Então, assim,
aproveite essa oportunidade, divulga, porque realmente a gente tem um propósito alinhado e é importante a gente ter contato com pessoas assim. É verdade. Eu quem agradeço, né? Muito feliz mesmo por esse bate-papo incrível, por ter conhecido mais a fundo, né? Vocês em si, essa empresa também, que é maravilhosa. Faz sentido os nossos propósitos, né? Isso é muito legal, se conectar com pessoas assim como você. Muito obrigada, viu? E aí, para o pessoal de casa, é assim: a nossa construtora é LR Construtora. Tenho também a LRE Interiores e Marcenaria. Novidade. É, pouco tempo aí, mas já estamos com a agenda cheia do mês. Bom demais. É. E também, claro, que profissionais ou quem gosta e se interessa por essa área e queira aprender, né? Ainda não lancei em si na plataforma, mas já está em desenvolvimento, né? A gente já está terminando assim a conclusão das gravações, do e-book e tudo mais, mas nada impede, às vezes, de mandar um direct na rede social, né? De Ludmila Ribeiro, engenheira civil, porque aí a gente pode já trocando informações ou até mesmo uma consultoria particular, por que não, né? Ah, tem uma empresa. Gostaria que você me desse, sei lá, algumas dicas e ajustes, como é que você fez, passou por esse processo. A gente está aí para se ajudar, Com né? certeza. Eu acho que essa é a melhor forma da gente É, ter uma engenharia com qualidade, obras com qualidade, pessoas, clientes satisfeitos e que as pessoas não enxerguem as obras como problemas, sim, como muitas vezes elas falam, ah, meu Deus, não vou mexer com obra, que obra só traz problema. é, Porque é isso que acontece de fato. Infelizmente, as pessoas vêm desgastadas, é, porque o meio desgastou elas, de muitos problemas, de obras que só tem problema e estão desacostumadas com solucionadores, sim, né? Mas o oposto é muito verdadeiro, né? Com os criadores de problemas. é, Então a gente tem esse papel de tirar esse tabu, tirar o medo das pessoas construírem e viabilizar a construção dos sonhos dessas pessoas. é Então, verdade. acho que esse é o Né? caminho. É isso mesmo. Então, gente, para você que acompanha o nosso programa até aqui, o nosso muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com quem faz sentido e com quem não faz sentido também. Então, manda para todo mundo, manda pro padeiro, pro amigo, pro eletricista, manda para todo mundo, porque realmente tem muito conteúdo de valor. Não é só sobre engenharia que a gente está falando, a gente está falando de muito mais do que isso, não é só sobre construção. É, Então, a mensagem vai muito além, faz sentido para muita gente, sem dúvida alguma. Então, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like aqui que a gente fica muito feliz de saber que você está interagindo, está absorvendo o conteúdo que a gente está transmitindo para vocês. Os nossos episódios também estão disponíveis no Deezer e no Spotify, então você pode ouvir a gente onde quer que você esteja. Fico muito agradecido, muito honrado por você ter acompanhado o nosso episódio até aqui. Lud, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe você, toda a sua família. E a você que está aqui também, que Deus abençoe. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. até, gente. Eu fico muito feliz, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.